Uma introdução aí a respeito de por que a gente vai revisar notação científica. Esse ano a gente vai estudar eletromagnetismo e física moderna, certo? Ó, o eletromagnetismo e física moderna. Dentro disso, a gente vai ter aí várias constantes, números extensos. A gente vai ter aí também aqui muitas constantes, né? Operações entre números extensos. Então a gente vai precisar ter noção e relembrar a notação científica, tá? Então, basicamente, quando a gente está falando de constantes e operações entre números extensos, a gente precisa utilizar a notação científica. Então, como esses são os dois conteúdos, esses dois conteúdos utilizam demais isso, a gente vai dar uma revisada. O que é a notação científica? É escrever um número em forma compacta. E aí a gente vai utilizar o quê? Regras de arredondamento e potências de base 10, certo? Então a gente vai utilizar aí para a notação científica a regra de arredondamento e potência de base 10. Show de bola. Então, o que a gente tem que pensar aí, ó? Vamos supor que a gente queira escrever o número 39.000. Vamos colocar aí 39 milhões de forma mais compacta. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, vou pegar o primeiro dígito, colocar vírgula e o próximo dígito, 3,9. Depois contar quantas casas eu tenho depois do 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou colocar vezes 10 elevado a 7. Então basicamente notação científica é compactar o número, ó. Agora a gente tem um número menor aí, né? A gente consegue escrever ele de forma mais compacta, tá certo? A gente pode pegar outro exemplo aí, quando o número é com vírgula, 0,00035. 3,5, a gente pegou aí o primeiro dígito diferente de 0 e depois contou as casas até o 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10, a sexta. Só que, diferente desse caso aqui, a gente precisa explicar, ó, esse número aqui é um número com vírgula. Como que eu faço isso? Venho aqui e coloco um sinal negativo, tá certo? Beleza. Agora vamos pensar o seguinte: se a gente tem aí regra de arredondamento e potência de base 10, a gente tem que entender como que funciona isso. Então vou explicar para vocês como que funciona uma regra de arredondamento, tá? Então, se eu tenho um número muito grande, exemplo, 3,6736778, tá? Eu tenho esse número grande e eu quero escrever ele com 3 casas de precisão. Vamos supor aí que eu quero escrever ele com 3 casas de precisão. Como que ele vai ficar? 3 casas de precisão quer dizer que eu quero 3 casas depois da vírgula. Então eu vou olhar para a quarta casa e observar, esse número ele é maior que 5 ou menor que 5? Se ele for maior que 5, eu vou arredondar para cima,
quem eu vou arredondar para cima? O próximo dígito. Se ele for menor que 5, eu vou arredondar para baixo. Então, nesse caso aqui, ó, o 6 é maior que 5, então eu vou arredondar o 3 para cima. Como que fica? 3,674, com 3 casas de precisão. Se eu quiser com 2 casas de precisão, então eu vou pegar o mesmo número e vou observar. Então eu tenho aqui, ó, posso pegar esse mesmo número e observar. 374, né? Aí eu vou observar aqui, eu quero só 2 casas de precisão. Então o 4 é menor que 5, então o 7 eu arredondo para baixo, fica 7. Então, 3,67. Agora eu quero... que a gente trouxe 2 casas, né? Eu quero agora uma casa. Certo, então, se eu quero uma casa, 3, agora o 7 é maior que 5, né? Então eu vou arredondar o 6 para cima, 3,7. Beleza. Então, isso aqui é o que a gente chama de regra de arredondamento. Vamos pensar em outro exemplo? Se a gente tivesse aí, ó, 6,976. Eu quero transformar esse número em 2 casas de precisão. O 6 maior que 5, então o 7 vai virar 8, 6,98. Agora eu quero transformar em uma casa. O 8 é maior que 5, então 9 vira 10. Se o 9 vira 10, o 6 vira 7, né? 6,9 vai virar 7, certo? Então, isso é o que a gente chama de regra de arredondamento e a gente utiliza isso aí demais, tá? Bom, agora a gente vai falar das operações com base 10. O 10 é um número que, quando nós temos potência, ele tem uma propriedade especial. Quando eu pego o 10 e elevo a uma potência n, é a mesma coisa eu colocar o 1 seguido de n zeros. São vários zeros aí, né? De forma que eu tenha n zeros. Bom, qual que é o exemplo disso? 10 elevado à quinta é 1 com 5 zeros depois do 1. Bom, ok. Quando eu tenho 10 elevado a menos n, como que fica? É como se eu tivesse n casas depois da vírgula e por último o 1. Certo? Ou como se eu tivesse 1 dividido por um seguido de n zeros. Então aqui, ó, n casas ou n zeros. Isso aqui é o mesmo número, a gente vai utilizar principalmente nesse primeiro formato aqui, tá? Qual que é o exemplo? 10 elevado a menos 3 é igual a 0,001, certo? E por que a gente está falando isso? Porque a gente tem 3 propriedades aí especiais que a gente vai utilizar. Quando a gente está multiplicando, a gente vai utilizar propriedade de potência aí, certo? Se eu pensar aqui, ó, 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 6, eu vou ter aí conservar a base, ou seja, o 10, e somar o expoente. Isso é uma regra de potência, mas que a gente está aplicando aqui na base 10, porque a nossa notação científica é base 10. Então, é a nossa regra de potência. 5 mais 6, 11. Poxa, show, né? A gente pode ir para a divisão. Nossa divisão seria, por exemplo, 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 3. Então, conserva a base, 10. Isso aqui a gente somou os expoentes, aqui a gente vai subtrair os expoentes. 6 menos 3, 3. Ou, se eu quiser o número negativo, ó, menos 6, a gente continua utilizando as regras lá de números positivos e negativos, ó. Menos 6 menos 3, menos 9. E potência de potência. A potência de potência é uma propriedade aí, ó, onde a gente eleva uma potência de base 10, né? Nesse caso aqui a gente trabalha com base 10, serve para qualquer potência, a um outro expoente. Então a gente vai precisar só multiplicar os expoentes, ó, se tiver entre parênteses, né? 2 vezes 3, 6.
Então 10 a menos 6. Outro exemplo, 10 ao cubo elevado à quarta. 3 vezes 4, 12. Então a gente vai utilizar isso aí bastante durante o nosso ano, tá? Então estejam atentos com essas duas coisas aí, tanto com o arredondamento quanto com as regras de operação de potência de base 10. Bom, agora por último, vamos escrever os números de notação científica. Como que eu faço? Eu tenho um número gigante lá, ó, 299376846. Vamos pôr aí. E eu quero escrever ele em notação científica. Qual que é o primeiro passo? A gente vai pegar o primeiro dígito, colocar assim, ó, o primeiro passo, entre 1 e 9. Qual que é o primeiro dígito? 2. Então aqui vai ser 2. Depois a gente vai colocar a vírgula, né? 2, e aí vai usar as regras de arredondamento. Eu quero duas casas de precisão, então 2,99. Por quê? 3 é menor que 5. Agora a gente vai contar, né? O passo 2 é contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 8 casas. Terceiro passo, base 10 e expoente. Então, a gente vai colocar a base 10 com expoente 8. E o quarto passo, escrever o número. Então, é 2,99 vezes 10 a oitava. Então, tá aí o passo a passo. E se a gente tivesse, por exemplo, um número que fosse aí 0,000367. 4, vou pôr aí. Eu quero o primeiro dígito entre 1 e 9. Ó, esse aqui é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 3. Opa! Então aí eu vou colocar, ó, 3, duas casas de precisão. O 4 é menor que 5. Então, o 7 arredonda para baixo, vai ficar 7. 3,67. Contar quantas casas até esse primeiro dígito. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas. Base e expoente, 10 elevado à quarta, né? Porque é o número de casas. Porém, aqui é número com vírgula, então vai ficar menos 4. E escrever 3,67 vezes 10 a menos 4. Fechou. Então eu tenho aí nosso número escrito em notação científica. Beleza. A gente conseguiu então olhar todas as regras aí. E aí eu vou colocar no cantinho aqui, né, um resumo do que a gente falou. A gente falou aí de potência, né, de arredondamento, de base 10, né, e aí utilizando as propriedades de potência. E aí utilizando as propriedades de potência, né, base 10. E por último, a gente uniu os conceitos para escrever a notação científica. Então eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido o que a gente falou aí, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. E se vocês, né, claro, quiserem me seguir lá no Instagram, quem não estiver seguindo ainda, eu vou colocar aqui, ó, @professor Apóstolo. Por lá eu faço enquete, faço perguntas e às vezes quando eu quero marcar uma live eu posso perguntar por lá, né? Eu posso usar lá para tirar dúvidas. Então estou postando algum conteúdo por lá também, tá? Para ajudar vocês. Então sigam lá. É isso, pessoal. Até mais e bora para a física.